Olá, boa noite. Está começando mais um 3 pela Fé. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E hoje a gente vai conversar sobre algo que todo mundo vê, mas poucos conhecem, que é o por trás do chamado. Porque antes do ministério existe uma pessoa, existe uma história e existe uma caminhada com Deus. Uau! Para embasar nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho, fazer um resumo apenas sobre a vida de Moisés. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, onde Moisés ele é chamado, Deus faz uma chamada na vida de Moisés, chamada ministerial. E ali a gente vê, a partir do momento que Deus ele chama Moisés, Deus ele faz questão de pegar Moisés no momento ali que ele está trabalhando, né? Porque Deus ele lida com pessoas trabalhadoras, né? Pessoas ocupadas, né? São chamados ocupados. Exatamente. Moisés está ali, né, pastoreando as ovelhas do sogro, tal, de boa. De repente aparece uma sarça ali ardente no meio da montanha. Quando ele olha, ele vê que algo está diferente ali naquela sarça, porque aquele fogo não se queima. Então ele percebe que Deus está ali naquele lugar. Então Deus ele é direto com Moisés, e ele fala que tem um povo sofrendo ali no Egito. Esse povo clamou e ele respondeu o clamor desse povo. E ele disse que enviaria um profeta para salvá-los. Você adivinha quem era o profeta? O próprio Moisés. Eu acho que eu sou meio que o Moisés, viu? E aí, gente, Moisés aceitou? Claro que não, né? Fugiu. Como todo humano, Moisés ele tenta escapar de todas as formas. Ele fala que ele é gago, que ele não consegue falar, que ele tem uma família, que ele tem uma mulher, né? Que ele tem filhos para trás. Deus ele está nem aí. Deus começa a insistir. E para cada desculpa que Deus dá, que Moisés dá, Deus dá uma solução. É aquele negócio, né? Quando você tem algo, você dá uma desculpa e a pessoa chega e dá uma solução. Você fala, Deus é esse que dá sempre a solução, né? solução. Pois é, eu não sei falar. E fala, mas não se preocupa, que eu vou levantar seu irmão Arão e ele falará por você. Você nem precisa falar, não. Só precisa ir lá e fazer o que eu estou te mandando. Só precisa ir. Não está aparecendo em sua vida? Não está aparecendo? Não está aparecendo? Dando muitas desculpas? E Moisés, ele ali titubia, tenta ali entrar em discussão ali, coloca ali um monte de limites e tal, mas ainda assim no final, né, quem conhece a história de Moisés ele sabe que ele aceitou esse chamado, ele pagou um preço muito alto, por sinal, e ele foi, e ele cumpriu aquilo que ele prometeu, né, para Deus que faria isso. Ele inventou o chamado, né? E assim, isso não é diferente dos nossos dias, né? Se dá por trás do chamado. Moisés precisou abrir mão, né? Será que se Deus ele te chamar hoje para uma grande obra, se ele fizer um chamado na sua vida hoje, você está disposto a abrir mão? Abrir mão da família, quem sabe do trabalho, né? Moisés ele já trabalhava, ele abriu mão do trabalho ali. E de tantas outras coisas que a gente vai precisar abrir mão quando nós assumimos um chamado por parte de Deus. E nós estamos com nossas meninas aqui, nós estamos aqui para falar sobre isso hoje, né? Falar um pouquinho a respeito do que tem por trás do chamado. E aí, Sempre tem, né? Algo por trás desse chamado. a gente vai fazer perguntas, tá? E talvez você já pensou. Você já teve essas perguntas, que às vezes a gente é cheio de interrogação, não é verdade? E a gente vai aqui responder na nossa vida como? Na nossa vida cotidiana, na nossa vida normal, diária, que é igual a sua. Então a primeira pergunta é, Vamos debater. é para todos nós, tá? Na verdade. Quem você era antes de entender o seu chamado? Aí, antes de entender o meu chamado, eu era... Como falar quem eu era? Eu era uma fujona mesmo, né? Até o dia que eu entendi, eu fiz igualzinho Moisés. Eu tentei fugir, eu tentei dar desculpa, muitas desculpas, muitos argumentos que eu não sabia falar. E
foi uma das minhas desculpas. Eu não sei falar, como eu vou cumprir o meu chamado. Eu falei com o Moisés, né? Eu disse que eu tenho muito medo, que eu sou muito insegura, mas nada disso impediu Deus. Sim, de muito trabalho, eu trabalho muito. E é trabalhadeira de hoje, tá? Mas eu continuo, né? Porque a gente não para. Quando a gente entende o nosso chamado, a gente simplesmente vai. A gente vai, não que é fácil. Mas antes de você entender o seu chamado, antes de você entender aquilo ali, você fica meio que perdido, na verdade, né? Como vai ser para me aceitar? O que é que eu vou fazer depois que eu aceitar? Como vai ser a minha vida depois que eu aceitar? Então, assim, tem muitos questionamentos até a gente olhar e aceitar e assumir mesmo. Eu tenho um chamado e eu vou cumprir ele. Vocês, quem você era antes de entender o seu chamado? Uma rebelde, totalmente rebelde. Não era aquele grupo musical, não, é bem pior, viu? Nossa, Deus! Quando Deus me encontrou e assim, sempre fugi do meu chamado, tá? Não é novidade. Desde quando assim, Deus me chamou lá atrás, há 18 anos atrás, eu vivia uma vida de muita rebeldia. Bebia muito, vim de uma família com histórico alcoólatra, né? Então era normal beber. E eu jamais imaginava que uma pessoa como eu, cheia de falha, de defeito, né? De um passado triste, doloroso, vergonhoso. O que Deus queria com uma pessoa dessa? Né? O que Deus poderia fazer através da minha vida? Então eu não me achava digna, jamais. Então quando eu cheguei na igreja, as pessoas falavam assim: você vai ser uma líder de cega. Nunca, né? Vai liderar a célula? Meu Deus do céu, eu não liderava nem minha casa, cega. Minha casa era uma bagunça. Onde eu ia liderar o povo de Deus, né? Mas assim, querendo ou não, quando o chamado ele está em nós, é algo meio que natural. Parece que é algo que Deus chega e marca e fala: pronto, tá aqui uma marca e a partir de agora e a gente vai fugir, não. Se você fugir, Deus te encontra. Porque onde você chega, parece que essa marca fica visível. Todo mundo olha e fala, todo mundo vê. Você tem um jeito de líder, né? E fala a verdade, não é isso que acontece com vocês, já reparou? As pessoas sempre te pedem conselho, nunca perceberam, não? Sempre te pedem conselho, você fala: eu nem sou exemplo. As pessoas falam: só vou se você for líder. Né? Aonde você chega, meio que é pra referência. Você é a referência. Você que dá início, você que comanda ali. Então eu falo que isso é desde os tempos de escola, né? Verdade. Alguém para poder liderar a sala. Verdade. Quando ela escolher alguém para liderar os trabalhos em grupo, e sempre tinha alguém que era apontado ali. Não, você vai ficar responsável. Ou verdade também. Você que chama as pessoas para beber. Sim, não é? Você não lidera para Deus, você lidera para o inimigo. Você faz, mas você lidera. Então, é isso aí. Eu também era pessoa, quem eu era antes do chamado, eu não era ninguém assim. E eu fico meio que nessa parte que o senhor lhe falou, porque para mim também eu achava indigna. Eu falava: meu Deus do céu, tem tanta gente melhor. Eu olhei pra mim e falei: não, tem muita gente melhor. Tem mesmo, tem muita gente melhor, mas para Deus não tem isso não, querido. Entendeu? É você, ele te escolhe, é você e pronto, acabou. E ele vai te capacitar. Não é? Porque com certeza tem pessoas que falam melhor que nós, tem gente que canta melhor, mas Deus ele faz o que ele capacita aquele que quer. Isso. Então, outra pergunta agora. Teve algum momento que você tentou fugir disso? Pra ser sincero, eu fujo até hoje. De vez em quando, eu não vou mentir. Eu não posso mentir. A porta está aberta aqui não, né? Até hoje eu tento fugir. Até hoje, de vez em quando eu me pego meio que negociando com Deus, tentando. Será que não tem um jeitinho para mim? Reais às vezes, né? O Senhor só não está vendo? Porque assim, o chamado, ele é algo que como dizer,
que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Tipo Moisés, ele abriu mão, né? Renúncia é a palavra certa. Renúncias. Então, assim, Moisés, ele estava lá no pasto, lá pastoreando as ovelhas, e quando ele foi chamado, ele teve de abrir mão, né? E eu penso que em algum momento que foi difícil, Moisés, ele olhou e falou bem assim, eu estava lá de boa no pasto, não da família, né? E ele abriu mão da família, eu estava lá no pasto, eu estava lá de boa. Então, assim, e agora, olha onde eu estou, né? Mas eu libertar esse povo rebelde. Beleza, não vai rebelde, tá? Você vai querer desistir, sua família? Desistir não. Então, é isso. Às vezes tem. Essa palavra que o Su falou é a palavra certa, que é a renúncia. A renúncia. E você, Su? Teve algum momento? Você pensou? Teve algum momento? Não, gente. Eu estou nesse processo, inclusive. Para mim estar aqui não é fácil, não está sendo fácil. Eu sou uma pessoa que nem vídeo chamada, eu recebo no celular, porque eu não gosto de câmera, eu não gosto, sabe? Câmera, microfone. É um negócio que a gente foge. Então, né? eu estou nesse momento em uma rota entre a fé e a razão. Né? Aquele louvor lá de Abraão. Fujo. As pessoas têm uma mania de olhar para mim e falar, Deus chamou para tal coisa. Antes de terminar de falar, eu digo, não, Deus, deixa eu falar, não é falou. Mas assim, chega um tempo também que a gente entende que não dá para continuar corrigindo. Aí eu acho que eu estou nesse processo, né? De assim, se posicionar mesmo, de fazer mesmo isso, né? Volto a falar, quando a gente fala de chamado, a gente fala de se posicionar, fazer o chamado, não significa que você tem que assumir um cargo na igreja e correr, não, eu preciso assumir um cargo aqui para fazer a obra de Deus. Tem várias formas da gente fazer a obra de Deus, inclusive nós estamos aqui, né? Fazendo a obra de Deus. Sim. Então, assim, o importante é você se posicionar e fazer o Deus. De que forma é? Se é entregando panfleto na rua, se é abordando alguém ali através de uma mensagem pelo celular, mas a gente tem que fazer. Então, e qual foi a parte mais difícil, assim, do começo? Para começar? Porque, né? Começar... é difícil, né? É muito difícil. O começo, acho que todo começo é difícil. Entra mais uma vez essa palavra aí que o começo de todo mundo, eu acho que quando assume, quando você recebe o chamado, quando você entende que você tem um chamado, é a renúncia. Eu olho para mim lá no início, né? Porque no início, como o Su disse, eu também bebia muito, eu era rebelde. Então, assim, no início, eu olho, uma das coisas que foi muito difícil eu falo, eu gostava muito de bermudinhas bem curtinhas. Então, assim, no início, foi muito difícil, então, renunciar. E, assim, eu não deixei da noite pro dia. Porque as pessoas pensam que quando a gente entende esse chamado, quando a gente quando a gente começa a renunciar, acha que é da noite pro dia. Né? Eu aceitei ontem e hoje vou renunciar a tudo. Que não é. É um processo. E também não é só a roupa. Não, para mim foi muito difícil, mas é muito mais, muito mais. É o próprio Espírito Santo te cobrar, né? Sim, e aí você sim, não é. Isso para mim, isso foi em mim. Mas talvez para a Su não foi isso, para Lê foi uma outra coisa, porque cada um tem a sua dificuldade. A sua dificuldade pode ser algo totalmente diferente disso aqui. É engraçado que hoje eu falava com um colega de trabalho acerca disso, e ela me dizia algo, né? Especificamente que o Espírito Santo pediu para ela desfazer, assim, que ela se converteu. E eu falava assim, porque eu tinha muito apego à música sertaneja. A música sertaneja, secular. E essas músicas que hoje é a sofrência, na minha época, lá na minha cidade, era música brega, seresta, né? Então eu gostava muito. E quando eu cheguei no encontro, eu olhei e tinha um Marcos na minha sala, tinha aqueles compartimentos para colocar CDs. Nossa, falava tinha de CDs. Tinha tudo, todos esses cantores sertanejos, principalmente esses mais raízes, que eu sempre mais raiz. Não saiba nem o que é CD. Mas já existiu, tá? Eu sempre mais raiz, não sempre gostei, tanto que hoje, no gospel, eu prefiro os louvores também, que os louvores mais antigos, né? Os meio retrô. E assim, eu olhei e foi algo que
Deus, o Espírito Santo dele me pediu para fazer de imediato. Eu acho que cada caso é um caso, né? Igual a gente está falando, tem a parte do processo, depois que Deus vai pedindo para você, né? Por partes. Agora falou do caso dos shortinhos. Eu, apesar de eu beber muito, só que a bebida foi algo que você decidi pronto. Mas a música era algo que ele mexia comigo. Então Deus sabia disso e que deu em você falou assim, tira logo. Nossa, mas era negociar. Tem coisa que não dá para negociar. Você sabe o que eu acho interessante você falando isso? Porque me lembrou de algo. Porque para mim também era muito difícil por causa da vida que eu tinha, né? Totalmente promíscua, assim. E como a Zé já falou, ninguém muda da noite para o dia. E eu falei com Jesus assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, é muita coisa, eu não vou conseguir. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, só hoje você consegue? Só hoje você consegue? E eu falo isso em todo lugar que eu vou. E eu falei assim, hoje eu dou conta. Ele falou, então tá, só pensa em hoje. E aí eu fui só assim até hoje, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. E no meu caso, eu mentia muito. Eu era uma pessoa que mentia. Quando você vai mentir, porque normalmente é assim, a pessoa que ela mente, ela quer esconder alguma coisa por algum motivo. Sim. Só que se isso se tornar um vício, que foi o que aconteceu comigo, você já mente sem necessidade. Não tem necessidade de você continuar mentindo. E eu mentia e no sentido não de contar histórias, isso, mas sempre aumentava. E quando eu vou para o discipular, Sueli, ela falou comigo, então agora no seu caso vai ter que ser assim, às vezes a gente não fala, por exemplo, meio-dia e 59, e a gente não fala bem assim, é uma hora. E aí isso ele falou comigo assim, você não, você vai falar meio-dia e 59. Vai trabalhar. Você falou comigo. Você vai trabalhando. Eu tô arrepiando, juro. Você falou comigo, você vai falar assim. Vai trabalhando. Isso. E aí eu fui fazendo isso. Quando falava assim, eu já tô aqui há horas. Tem, mas você não tá, mas é um modo de dizer. Só que comigo ela falou assim, você não vai falar assim, você vai falar, eu tô aqui tem 2 minutos. Entendeu? Então, isso. E aí eu fui tratada desse jeito, graças a Deus. É tanto que eu mentia tanto que eu tenho a facilidade de ver pessoa que mente. Porque eu mentia assim também. Ele acha que ele acha que as pessoas acreditam na mentira dele. Significa mentiroso. Gente, eu identifico logo, eu falo, você tá mentindo, cara. Você tá mentindo. Isso não é verdade. Mas você tá vendo? Cada um com um caso aqui, então seja lá o que for difícil pra você, sabe? Vai um dia de cada vez, que o Espírito Santo vai. Agora, outra pergunta. Como você concilia vida pessoal, família e ministério? Porque é uma pessoa aqui. Então, existe um ministério, existe uma família e existe uma vida pessoal. Porque, né, enquanto pessoa, você também tem sonhos, tem projetos. Meu TDAH agora, será que vai dar conta disso? Então, vai uma coisa de cada vez. Tipo uma assim, coisa de cada vez. Como você concilia, assim, a sua vida pessoal? Como eu concilio? Ministério e vida pessoal. Eu concilio por tempo. Eu tenho tempo de vida. O tempo de vida pessoal. O tempo de vida pessoal é esse. O tempo do meu ministério é esse. Porque às vezes a gente quer misturar muito. Né? Pega a nossa vida pessoal e mistura ali no ministério. E pega o nosso ministério e mistura com a outra pergunta. E a família? Pensa aí, principalmente a família. E a Bíblia também fala a respeito disso, né? Porque é o nosso primeiro ministério. E você tem que cuidar da sua família, né? Fala a respeito ali de Moisés, como você falou, mas não quer dizer que ele abandonou. Não. Quer dizer que ele teve que incluir, entendeu? Você tem que incluir o ministério e a sua família. E precisa ter esse tempo. Eu sempre falo isso com algumas pessoas a respeito de só viver esse ministério. Só viver esse ministério. Respira. Isso, só respira isso. E a sua família, ela é sempre segundo plano. Né? Então dá errado porque a sua família achando que foi Deus que mandou. Isso não, a sua família é o seu primeiro ministério. Polêmica, tá? Polêmica.
Então é isso. Então, assim, o tempo da minha família, o tempo do meu ministério e o tempo da minha vida pessoal, porque eu também tenho uma vida pessoal, porque eu sou um ser humano, né? Então tem algumas coisas que eu preciso fazer, às vezes fora da igreja, fora da minha família, tem um momento. Passar com o seu marido. Gente, eu sou muito apaixonada pela minha família, né? Porque eu tenho mais 2 irmãos, tenho um filho e eu gosto de juntar todo mundo. E eu amo quando eu tenho esse momento com eles. Então, Tem coisas. qualidade. Isso é coisas e tem o meu tempo de assumir o meu ministério, o meu chamado. Revigora pra. Também, sim, porque é lá na nossa família que a gente, né, busca força ali, energia para você poder viver esse chamado. Porque a gente sabe que viver o chamado não é algo fácil. Processo. Nossa, isso aí é um gatilho, inclusive, para mim, né? Porque eu errei muito no passado, meu começo ministerial, né? Eu acho que nem foi necessariamente no começo, foi ali mais ou menos no meio, né? Que foi um processo que eu passei, né? Na época de mudança de igreja, eu abri o leque de mudança de igreja e eu cheguei em um lugar que esse ministério, ele não conseguia discernir essas coisas. Então, assim, era meio que a sua prioridade é que a igreja, você vai fazer tudo que for falado. Se sobrar. E a família vai te levar para o céu, é Jesus. O trabalho não é importante não. Você perder seu trabalho, Deus vai te dar outro. Então, assim, aquilo gerou em mim... Polêmico. Gerou em mim uma Saiba situação, né, de desgaste tão grande ao ponto de que, só resumindo, quando eu percebi, eu estava na igreja de domingo a domingo, eu fazia discipulado, acompanhamento de pessoas dentro da minha casa a semana toda, E quando ela coloca no arado, meu amigo. não tinha um tempo de qualidade na minha família. Eu estava em todos os ministérios da igreja, gente, só teve 2 ministérios da igreja que eu não tive ativamente, que é da palavra, porque eu não tenho esse dom, né, para pastorear essas coisas. Ela jura. Mas tinha convite, aí eu resistia. E de louvor, que eu não canto nada. Se eu abrir a boca para cantar, sai, todo mundo acaba tudo. Tá? Então, assim, eles tinham esse sentimento, não deixou. Mas, tesouraria, diaconato, liderança, acompanhamento de casais, Meu Deus. discipulado, oração, tudo. Campanhas, tudo, né? Campanha, tudo. Aí eu ficava responsável na época de congresso, época de seminário, eu ficava responsável por receber dinheiro das pessoas, eu ficava responsável por cantinho, tudo ao mesmo tempo. Meus filhos, ele hoje, com o congelador cheio de carne, porque não dava tempo de fazer. Nossa. O meu que tinha, marido, às vezes eu nem via direito, só chegava, tava dormindo, sabe? Então, Mas assim, a família ficou em segundo. a minha família ficou em último patamar. Aí chegou uma hora que o próprio Espírito Santo ele abriu os meus olhos que eu mudei, eu fiz essa mudança. Eu retornei do começo, né, de onde eu parei. Saí desse lugar na época, voltei para a minha igreja. Porque assim, a mudança foi feita que eu tinha mudado de bairro, eu fui lá de rebeldia quando meu pastor morreu. Mas enfim, claro, né, hoje eu continuo morando nesse bairro, a minha igreja fica bem longe, eu prefiro, né, porque você tem que estar debaixo de um pastoreio, de um ministério, que você conhece, né? E que entenda, hoje eu falo, entenda a importância da família. Sim. A minha família hoje, ela vem com regular. Que é assim que a Bíblia fala. E tem que ser, né? Sabe, é Deus, Fala, na verdade, do família, ministério, aí vem trabalho, aí vem amigo, aí vem, sabe? Sim. Não mude a ordem dessas coisas, porque se você mudar, você vai pagar um preço muito alto. Tá? Eu hoje não sou uma senhora irmã solteira, separada, porque o meu marido é um homem de Deus. Graças a Deus, né? Mas é verdade, é importante isso falar isso. Porque Talvez, né, a pessoa vive isso, acha que eu estou abandonando Jesus por causa de você. E não é assim, você tem que consertar as coisas. Colocar as coisas no devido lugar. O nosso primeiro ministério é em casa, né? Se você não consegue liderar esse ministério, como que você vai fazer para Deus? Se a sua casa está muito boa. Tá bagunçada. E né, a pastora Helena
não sabia. Sim, eu levei exatamente. Ela falou isso, né? Aquela que não está capacitada em pegar uma vassoura, ela também não pega o microfone. E ali não quer dizer, tá? Tipo assim, você tem que pegar a vassoura. Não é isso. Tá falando assim, se você não cuida da sua casa, pra quê? Você entendeu? Pra que você vai inverter as coisas achando que Deus tá? E depois ainda você tá lá cansado, achando sobrecarregado, achando que Deus pediu isso, eu já ouvi muito, eu não tenho o dom de cuidar de família. Como eu sou casada, eu não tenho um dom de cuidar de família, mas eu tenho um dom de cuidar lá das coisas de Deus, digamos assim, né? Então, é um negócio errado. Tá errado demais. É muito polêmico, é muito polêmico. É muita coisa, né? Não para por aqui. Aqui. Qual foi o maior aprendizado que Deus ele te ensinou nesse processo? Porque como você está falando, né? Tempo, a gente também. Então a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. E tem uma frase que fala, né? Que o sábio, a pessoa sábia, ele aprende o quê? Com o erro dos outros. Ele não precisa errar. Então você vai vendo aqui onde que nós tropeçamos, onde que a gente errou, já muda a roda não precisa nem ser errado. Eu aprendi, eu falo que nessa caminhada eu aprendi, eu acho que ser mãe. É muita coisa eu aprendi. Eu falo que eu aprendi. A cada dia a gente aprende, na verdade, né? Eu aprendi a ser muito uma pessoa melhor, mas eu acho que lá atrás eu não era tão boa mãe quanto eu sou hoje. Talvez fala bem assim, Lídia, mas foi porque você amadureceu, você era muito novinha. Se eu tivesse amadurecido sem entender esse chamado, eu acredito que as coisas não seriam do jeito que é. Não teria essa alegria, essa felicidade que eu tenho hoje. Porque eu falo que quando a gente vive meio que fugindo desse chamado, né? Dessa fuga o tempo todo, eu não quero fazer, eu não vou fazer. E eu não estou falando do chamado, de como o Sul lá no início falou, de assumir ali algo dentro da igreja, é o chamado mesmo do ID, porque às vezes as pessoas confundem o cargo, né? Isso, elas confundem, as pessoas confundem isso, um cargo com ministério, essa palavra certa, Su. Então, assim, se lá atrás, eu acredito, se eu não tivesse entendido isso, hoje eu não seria a mãe que eu sou, eu não seria tão feliz do jeito que eu sou, assumindo esse papel de esposa mesmo, de mãe. E eu sou muito feliz. Isso, e eu sou muito feliz assumindo esse papel. Vocês, qual foi o maior aprendizado que Deus te deu no processo até aqui? Porque, como eu disse, a gente ainda vai aprender, né? Mas até aqui. Olha, eu sem sombra de dúvida, largar os pesos para nós. Porque Jesus ele disse que o fardo dele é leve. Então, assim, se a gente está em algo, mesmo que seja, eu estou fazendo a obra de Deus, mas essa obra, ela começa a se tornar um peso para você, um peso para a sua família, onde você não vê mais alegria em fazer aquilo, tá errado. Então, assim, hoje eu aprendi a colocar leveza nas coisas de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, houve um sacrifício por trás, vocês têm noção. Tivemos que abrir mão, é uma loucura para conseguir marcar o horário e tal. Mas tá aqui, a gente está aqui dando risada, nós estamos aqui descontraindo, falando de Jesus, contando nosso testemunho. E não é algo que foi imposto ali com peso. É uma responsabilidade, você vai ter que fazer, porque se você não fazer, você vai para o inferno. Não, se você não fizer, Deus ele vai mandar algo de ruim acontecer com você. Coloca Deus como um vilão, né? Vai vir aqui, vai vir uma baleia, vai te levar para você morrer, não. Hoje, o mínimo de conhecimento que eu tenho da palavra, eu sei que quando Deus ele nos entrega algo para fazer, a gente tem que fazer com alegria. Quando é de Deus, é leve. Você pode passar pelo deserto que for, você pode ter o problema que for na sua célula, você pode ter o problema que for no seu ministério que você estiver fazendo lá. Mas, quando foi Deus que te chamou e Deus que te entregou aqui, você consegue resolver, você tem sabedoria. Você tem prazer, né? E você tem prazer. Sim. De liderar, de abrir o portão da sua casa, de receber as pessoas. Você tem prazer. Então, hoje, tudo que eu vou fazer para Deus, eu só faço com essa leveza aí. Não adianta vir com cobrança, vir com ameaça, não. Não. Isso eu falo que é verdadeiramente conhecer Deus, né? É saber a verdade te libertará.
você tem que fazer sim, né? Ao qual o propósito que Deus te chamou, mas você tem que organizar a estante. Tipo assim, organizar. Isso, colocar a sua cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. E qual a área da sua vida Deus ainda está tratando? Gente, a área da minha vida que Deus tem tanto, eu acho que é essa. Hoje, né? Não é que é uma coisa de lá, né? Mas hoje, assim. Eu acho que essa área aí mesmo de assumir o chamado, que até hoje ainda Deus está tratando. Deus está tratando. Você não para, né? Não, mas está tratando, sim. Deus está tratando porque eu acho que a cada dia nós precisamos ser melhores. Eu acho que é um aprendizado o tempo todo, é Deus te tratando o tempo todo com situações, com coisas que acontecem no seu dia a dia mesmo, e Deus vai nos tratando. E a gente precisa deixar também ser tratado, porque muitas vezes nós nos fechamos e a gente não quer ser tratado, né? A gente fiz isso aqui, é isso aqui, tá certo e ponto, acabou. Ninguém vai mudar. Do meu jeito, não mudo e é isso. Não, e aí você não é uma pessoa tratável. Quando você é uma pessoa tratável, você ouve a voz de Deus, que Ele fala, né, que tá ali no caminho, que é por aqui. Tem a exaltação. Tem, e você entende que essa voz é a voz de Deus e você aceita. Vocês. Aí eu, com certeza, é o mesmo tema, gente, é o chamado, tá? Uma vez que eu tô aqui, que já vão te mandar pra África lá, Tô pronta, tô indo. Não, assim, eu tenho essa resistência ainda, né? Eu não sei se eu teria coragem de abrir, não. Por exemplo, igual o nosso pastor, né, da nossa igreja, Deus fez um chamado há 28 anos atrás, ele morava em um estado, Deus chamou ele largou um emprego muito bom que ele tinha na época, um bom salário. E ele mudou, gente, de estado, de cidade, sabe, sem nada, só com o filho, a esposa, para ir para um outro lugar, começar uma igreja, que é a que nós frequentamos hoje, né, que é o nosso ministério aqui. E assim, foi o que aconteceu com Moisés, né? Inclusive, nosso pastor, ele teve que abrir mão da família por um tempo, foi o que aconteceu com Moisés também, até resolver as coisas, porque Moisés ele trouxe a família, viu? Inclusive, tem uma passagem lá na frente, que eu não sei onde tá, mas tá lá, tá? Ele não abandonou a família, não, e o né? sogro, o próprio sogro de Moisés, ele estava aí no meio do povo ali, aconselhando Moisés, a instruir como Moisés liderar o povo para distribuir maravilhoso, né? E essa pessoa sabe, você precisa ter. Quando Moisés tinha que delegar funções para ele não se sobrecarregar, então a família de Moisés ele foi depois, que aconteceu com o nosso pastor. Mas ele teve que abrir mão de trabalho, de salário, de família. Aí eu fico perguntando, será que eu hoje, se Deus me chamasse, dessa forma eu teria coragem? Não tenho. Então hoje Deus está Deus está tratando aí. Vou falar uma coisa aqui diferente para vocês, Deus está me tratando, mas e aí também fica para você. É uma dificuldade minha que eu tenho. E Deus está tratando, e Deus não tratou ainda por causa da minha resistência. Tem isso. Porque tem isso também, às vezes, entendeu? Que é o pedir ajuda. Né? Eu tenho muita dificuldade nisso. E quando eu quebro, sabe? Quando eu não estou aguentando mais, não precisa você chegar nisso. De não estar aguentando mais, vai pra casa falecendo já. Entendeu? E aí eu procuro. Aí não é o bicho de sete cabeças que eu estava achando, né? Que é, porque às vezes também a gente que coloca, né? Não, você fala assim, coloca maior do que é. Sim. Coloca maior do que é. Talvez, né? Seja mesmo, mas eu falo, cara, foi legal. Então, eu tive alguns momentos assim na minha vida. E outra coisa, eu sou difícil, e aí quando acontece, por exemplo, falar com sua irmã, né? Você falar com ela, ô Su, você me aconselha nisso aqui? Eu só falei com ela. Então, tipo assim, se sair, olha pra você ver. Eu não falo, entendeu? Eu falo, o cara foi sua irmã. Entendeu? Você só falou só com ela. Mas não é você tá entendendo que não é uma questão da outra pessoa, sou eu, porque eu falo assim, cara, tem que ser uma pessoa só. Mas eu acho que é muito disso, de questões do passado, entendeu? Da sua família, de questões do passado, de talvez você
se abriu com alguém, essa pessoa expôs você, a pessoa tem quem mais era para te confiança. ajudar, talvez dentro da sua casa, né? Às vezes acontece. Seu pai tá para cuidar, sua mãe, alguém, não sei. E aí te expõe, aí você fica assim. É algo que Deus está me tratando. Então, e o que as pessoas acham? Assim, o que você já ouviu assim, que as pessoas acham assim, que é fácil para você, tipo assim, é fichinha, mas não é. Alguma coisa. Várias coisas, gente, né? é uma coisa que as pessoas olham e acham que é mamão com açúcar e não é. Por mais que é algo que eu amo muito. Não, você está me falando nada. As pessoas acham que eu faço bolo e tá tudo maravilhoso, mas um monte de grilo que tem na minha uma cabeça. fatia depois para comer um dia. É verdade. Cri, 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 que fica na minha mente, entendeu? Então, assim, todo mundo acha que é muito fácil. Já foi muito mais difícil. Olha aí, todo mundo acha, né? E não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Tem o amor, né? Tem um amor. E outra coisa, tem um amor, não, tem uma paixão. Tem uma paixão, que é aquele negócio louco mesmo, eu com bolo. Porque o amor é aquele negócio mais suavezinho, né? E aonde que essa questão do povo, dessa paixão, você aprende alguma coisa assim que leva pro seu ministério, assim? Ah, eu que Porque, legal. por exemplo, eu vou falar, você gosta, né? Sim, Minha vou paixão. falar o que é. É o não desistir porque no final dá certo. Boa, viu? É o não desistir. Porque por mais que você fica com cri-cri no final, sempre dá certo. Né? Porque é algo que você gosta. Então, quando você gosta de algo, você faz com excelência. Às vezes você estava no processo, desistiu e você nem viu. Não viu, não viu. Porque se eu tivesse desistido lá atrás do bolo, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Se lá atrás também, no início, que foi no meu ministério, eu tivesse desistido, eu também não teria chegado. Quantas pessoas não teriam sido salvas, alcançadas? Isso mesmo. Vocês, que você já ouviu assim, que é fácil pra você, que as pessoas acham, mas não é. Mas não é. fácil assim. É uma loucura, porque quando eu falo isso, ninguém acredita. Mas eu sou uma pessoa tímida. Eita. Polêmica. Eu acho que ela nasceu pra falar. Eu também A acho. maioria das pessoas que me conhecem acha que eu tenho essa facilidade de falar. E eu não tenho. Tanto que assim, Gente, eu tô descobrindo isso hoje, viu? é sério. Eu evito os primeiros lugares, eu estou sempre Tem que mais conhecer, tipo assim. afastado. Esse negócio de ir na frente da igreja, dar uma palavra na igreja, meu Deus do céu. Eu falo que assim, se um dia eu for ministrar na igreja, eu tenho que ficar em formato de célula. Colocar as cadeiras, você não tem uma ideia de que é uma célula, não tem um Olha só na minha ali, mente. me olhando. Eu tenho essa dificuldade. E tem gente que fala, não, mas você fala super bem. Eu fico correndo em reuniões, essa pessoa não pediu para fazer oração, e eu fico tipo assim, eu sei isso serve, né? E como a gente iniciou, né? Algo que você tenta, mas que Deus te acha. Tipo assim. É, Deus te acha, é verdade. Não esconde, não adianta você esconder e achar um buraco, cava um buraco e entra lá. Jesus te acha. Deus ele vai te encontrar. E assim, para encerrar, qual o conselho assim, que vocês dariam para quem sente o chamado? A pessoa ela sabe que ela tem esse chamado, sim. só que ela mesma fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Eu sou incapaz demais. Sabe? Dá o primeiro passo. Simplesmente isso, dá o primeiro passo. Porque se você vai dá com medo mesmo. o vai com medo mesmo. Isso aí. Eu falo no meu ministério e volto de novo pro bolo. Né? Eu lembro que no início, quando eu comecei, eu tinha muito medo e eu chorava muito, porque no início algumas coisas dá errado mesmo. No início dá. Mas se você desiste lá, porque é nos erros que a gente aprende. Tanta coisa que vai E isso é nos erros mesmo que a gente aprende. É Então, assim, verdade. A bagagem é muito importante. e isso, então, o conselho que eu dou é isso. Vai com medo mesmo, porque de repente você está aí vivendo um momento agora, querendo fazer algo e você olha, talvez nem seja só o ministério, né, Lê? Talvez seja outra área aí da sua vida. Talvez você já está aí no ministério, né? Uma faculdade, Sim, um trabalho, empreender, alguma coisa, e você fala, E você fala, eu tô com medo, né? Eu não vou, eu tô com medo. Porque até hoje eu tenho medo ainda. Mas eu continuo caminhando com medo. Um passo de cada vez com medo. Então o conselho que eu dou é esse, vai com medo mesmo. Porque se você coloca o pé, pode ter certeza que Deus ele coloca o chão. Eu falo que olho para Deus
E ele é aquele pai que quando o filho se joga, ele jamais deixa o filho estabacar lá no chão. Se você se jogar, você pode ter certeza, o Senhor ele não deixa você cair e quebrar a cara, ele sempre vai te segurar, porque um pai, quando uma criança se joga, ele faz qualquer negócio para segurar o filho e não deixar o filho cair. Então Deus ele é esse pai. O conselho que eu daria hoje para quem ainda não assumiu o chamado, abate Deus, sai com medo, sabe que Deus chamou, mas tem esse medo. É isso, você sabe que Deus falou com você, igual o Ligiane falou aí. Vai lá, começa aos poucos, não precisa você. Eu vou fazer tal coisa assim. Começa fazendo uma oração, por exemplo, em um aniversário de alguém da sua família, verdade, né? Começa dentro da sua casa. Começa auxiliando alguma coisa ali na sua comunidade, na sua igreja, na sua célula, não sei. E vai, né? Você vai estar fazendo a obra. E talvez no meio do caminho você vai descobrindo mais coisas, né, que Deus ele quer te entregar. E para quem já está, eu queria trazer mais uma vez, né, essa alerta de como você está trabalhando, né? Como você está fazendo. A forma que Deus pediu para você fazer ou a forma que homens estão impondo para você fazer? Você está sacrificando? Né? Que tipos de bagagens você está carregando? Deus mandou você fazer isso? Né? Certifique-se, né? Certifica. Às vezes o que está pesado é a bagagem que está carregando, não é nem o seu chamado. Né? Ficar aí ansioso. Uma coisa que eu pequei muito também no passado é tentar ficar ansiosa tentando mudar pessoas. Né? Na força, né? Na força e você achar que você precisa, você está ali, você se entregar ali por aquela pessoa e no final você vê que a pessoa não está nem aí e tal. E depois você vê que Deus nem mandou você fazer aquilo. Deus mandou você cuidar, Deus mandou você fazer da forma que faz com todos, mas você se desgastou, você abriu mão de sua família ali, você abriu mão de final de semana por causa daquela pessoa. Então assim, tenha esse cuidado, peça muito discernimento a Deus com o tipo de obra que Deus pediu que você fazer, para você não cometer esse mesmo erro que eu cometi. E a palavra, né, para quem está cansado, mas não quer desistir, só está cansado, descansa. Descansa. Não para. Descansa. Porque tem essa palavra do Senhor, né? Sim, e às vezes você não aprendeu a descansar. Você acha que você tem que ir, né? Sim. Sempre descansar. E as pessoas confundem muito, tipo assim, o descanso com parar. Eu vou parar, vou desistir porque eu tô cansado. E o que você tá precisando é descansar. Não desistir e não é parar. É só descansar. Mas assim, o que acontece é que muitas vezes a pessoa, ela quer parar para descansar, vai hoje é polêmico. Hoje é polêmico. Mas hoje o que acontece? Quando aquela pessoa para ali para descansar, as pessoas que estão de fora julgam. Acontece bem como isso na paz. Sim. Não, você, porque você é isso, né? Não deu conta, você aqui. Então aquela pessoa que era só para dar uma pausa, descansar e retornar como a águia faz, né? Pega ali o voo e tal. Aí aquela pessoa desmotiva e ela estava parando de vez. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Se tem alguém das suas células, se tem alguém que vai vencer de uma igreja de célula, você. De alguma forma esse vídeo vai chegar até você é um pastor de rede, tá? A pessoa chega, você está passando por um problema difícil, você está passando por uma fase difícil. Ela quer descansar, ela quer dar uma parada fácil. Né? Isso que essa pessoa está fazendo para uma outra pessoa e acolha essa pessoa. Receba essa pessoa, cuide, deixa ela descansar, que ela vai descansar e vai retornar. Agora não julgue. Se você julgar, você está levando uma pessoa e empurrando no precipício. Então, não podemos julgar, porque cada um sabe o que se passa, né? Você diz, né? Quem não calçou os seus sapatos, não sabe a caminhada que você carrega. Então é isso, né? Que você possa identificar todas essas coisas que nós falamos. Você vê que, né, pessoas diferentes, lutas diferentes, vidas diferentes, assim como você. Então que você possa ser orientado sempre dentro
da palavra, porque a palavra, ela é a verdade, ela é imutável, e que você tenha essa sabedoria, né? Tipo assim, buscar essa sabedoria, buscar esse discernimento em Deus. E então é isso, né? Nosso código hoje fica por aqui. Fica. Vocês ficam por aqui, não dá de falar mais, né? Não. Essa. Hoje foi muito bom. E no próximo, Uma tá? terapia, Vamos né? daqui no próximo, nós vamos falar de maternidade. Eita, vamos falar de maternidade. E você pode deixar aí o seu comentário, né? Se edificou, contar a sua experiência. E Você qual já assunto passou por também que algo, você né? quer que a gente traga aqui, né? Curte, comenta, compartilha e se inscreve na sineta lá, ó. 3 pela fé. 3